Fala galerinha, tudo bem com vocês? Ó, Lucas aqui da Motim e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente calcula no Excel o quanto rende R$ 1.000 investidos no Nubank. Eu vou mostrar para você na prática isso, para você aprender de fato a fazer a conta e não depender de calculadora na internet e nem saber o que está acontecendo. Você vai aprender para ter mais inteligência na hora de fazer os seus investimentos, tá bom? Olha, antes de começar, curte esse vídeo na confiança e se inscreve no canal que tem muito mais conteúdo sobre análise de dados com as ferramentas que mais bombam no mercado, o Excel, VBA e Power BI. Então, olha, antes da gente começar, solta a vinheta. Vamos lá então, ó, tô na planilha aqui que a gente vai utilizar para fazer essa conta. E se você quiser baixar, assiste aqui primeiro, tá aqui na descrição do vídeo, fechou? Então vamos lá. Vou mostrar primeiro um pouquinho como funciona essa planilha aqui para você ficar por dentro e na hora de usar também entender tudo. Essa planilha é uma planilha que eu uso para controlar os meus gastos, né? Então aqui a gente tem uma capa que a gente pode escrever algumas coisas para ter uma orientação, tem um banco de dados com os gastos aqui, eu peguei uns gastos de uma aluna aqui para usar como referência, e aí a partir desse banco de dados aqui a gente pode fazer várias análises, né? A gente tem um métodozinho aqui, eu construí ele, para fazer todo esse acompanhamento dos gastos. E eu costumo dizer que o Excel é legal para a gente aprender a mexer na ferramenta aqui e ter mais independência na hora de fazer a análise, e não depender do aplicativo, que é mais engessado e tal. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir algumas categorias aqui, a forma que a gente paga, né? A gente faz um planejamento também, vai anotando os nossos gastos e, por fim, faz a análise aqui e traz para dentro de um dashboard mais gráfico para estar acompanhando. Mas isso é assunto para depois, se quiser, baixa aqui na descrição para você dar uma olhadinha. O que vai importar para a gente fazer o cálculo mesmo aqui do Nubank são essas duas abas aqui. Essa aqui está pronta já, vou mostrar como que acontece, e depois a gente vai voltar para fazer a conta na prática. Então, no Excel, a gente tem uma série de funções, né? Tem função financeira, por exemplo, que a gente consegue saber o quanto um investimento ali colocado numa poupança, num CDB, num tesouro direto, consegue render ao longo de um tempo. Então, o que a gente precisa fazer para isso funcionar? A gente precisa basicamente ter o quanto a gente tem investido, que seria os R$ 1.000, né? O quanto a gente pode depositar mensalmente aqui, se a gente quiser. Então, imagina que você deposita R$ 1.000 no Nubank e todo mês você deposita R$ 100. Dá para fazer essa conta também. O período aqui em meses, que pode ser em anos também, né? Se você colocar em meses aqui, você coloca a taxa mensal. Se você colocar em anos, você coloca a taxa anual. E aqui a gente faz a conta, né? Utilizando uma função do Excel, que é a função VF, valor futuro. Tá bom? Então, eu coloco o valor aqui, chego nessa conta, tá? Vou mostrar já já como a gente faz isso na prática. Além disso, eu trouxe algumas referências aqui. A partir do momento que eu quero saber o quanto rende no Nubank, eu preciso entender como que o investimento acontece ali, né? Se a gente deixar simplesmente no conta. Então, vou entrar aqui no Google e vou escrever assim, ó. Eu preciso de algumas informações, tá? Vou botar assim, ó. Quanto rende R$ 1.000 no Nubank? Ele mostra aqui algumas informações, ó. Posso descer aqui e ver. Ele basicamente é assim, ó, dividindo em 12 meses, ou seja, rendimento e tal, quanto rende R$ 1.000? Ó, R$ 100.000, ele vai falando aqui. Vou botar assim, ó, quantos por cento do CDI rende o Nubank? Que aí eu vou te explicar o que eu estou fazendo. Olha, ele fala aqui, é isso que eu queria, ó. O rendimento na conta Nubank é de 100% do CDI, que ao ano garante uma rentabilidade de 9,15%, muito próximo à taxa Selic, de 9,25%. Isso significa que, em média, a conta Nubank tem um rendimento 0,73 ao mês. Então, a gente precisa descobrir qual é essa taxa CDI aqui, né? Então, vou botar aqui assim, ó. Quanto vale o CDI? Porque essa notícia pode ser antiga. Então, a gente vai descer um pouquinho aqui, ó. Qual o valor do CDI hoje? Então, ó, vamos considerar esse valor aqui. Não sei se está certo, mas essa é a taxa que é referência para o rendimento no Nubank. E ele falou lá atrás, ó, 9,25. Então, é isso que eu vou colocar aqui, 9,25. E ele fala que o Nubank, né, rende 100% dessa taxa CDI. Então, eu estou preparando aqui. Vou chegar, vou multiplicar os dois aqui, e depois vou trazer essa taxa anual, que é anual, 9,25, para uma taxa mensal, tá? Feito isso, a gente consegue ter esse valor aqui calculado. Ó. Descobre essa taxa que a gente precisa. E a gente consegue fazer o cálculo aqui, tá? A partir do momento que a gente descobre esse tipo de investimento, né, do Nubank, ele tem um imposto. Então, a gente vai também entrar lá na internet para descobrir
qual é o imposto que incide no investimento. Então, resumo, a gente tem aqui a taxa de 9,25 do CDI, que é o quanto rende. Isso aqui varia, ao longo do tempo vai aumentar no momento atual, que é atrelado à Selic também. A gente viu aqui que o Nubank rende 100% do CDI, tá bom? E agora a gente vai ver aqui uma tabela de imposto de renda, outra CDB aqui que aplica ao mesmo. Ele fala que até 180 dias a gente pagaria 22,5% de imposto de renda. Entre 180 e... aqui está 260, mas é 360. A gente pagaria 20%. 360, 720, 17,5%, e depois de 720 dias, 15%. O que eu fiz aqui? Ó, se a gente botar numa imagem aqui, vai aparecer aqui certinho, tá vendo? Que é 360 aqui, ó. Então, até 6 meses, 22, de 6 meses a 1 ano, depois de 1 ano a 2 anos e por aí vai. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para cá também, ó, embaixo de mim aqui, essa tabelinha, para eu conseguir, se eu mudar aqui, por exemplo, para 24, ó, ele considerar uma taxa de 15%. Então, como que a gente faz essa conta na prática? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vamos ver em branco aqui primeiro. Então, vou considerar que eu coloquei R$1.000 no Nubank e esse investimento ele vai render 12 meses. Então, eu vou colocar aqueles 9,25%, escrevi aqui. O Nubank, eu vi no site que ele rende 100% do CDI, escrevi aqui, vou colocar aqui 100%. Trouxe aquela tabelinha para cá, pode ser feita dessa forma, vai dar certo aqui no Excel. Qual é a taxa anual do Nubank, então? É o valor do CDI vezes 100%. Multipliquei, tem o mesmo valor aqui. Tem investimento, por exemplo, você vai lá no, sei lá, no Banco Itaú, aí vai ter um que é 85% CDI. Aí você vai, apesar do CDI estar 9,25, você vai estar pegando aqui 7,86. Então, eu não vou falar sobre investimento aqui, só vou mostrar na prática como a gente faz o cálculo, mas se você quiser dar uma estudada, entender como é que funciona, tenta ver um pouquinho sobre a tabela de imposto que incide no Tesouro Direto, no CDB, né? A poupança, o LCI, por exemplo, não tem esse imposto aqui. Além disso, você pode também pesquisar o que é CDI. Então, dá uma pesquisadinha aí, ó, Selic, CDI, tabela, imposto, renda fixa. Dá uma pesquisadinha nesses termos aqui para você ficar mais por dentro aí do assunto. E aí, a gente tem que fazer a transferência da taxa ali, né? A conversão da taxa. Então, vou escrever assim, ó, taxa mensal para anual. Vou botar aqui uma foto só para vocês olharem. Essa é uma conta matemática mesmo que vocês utilizam para transformar uma taxa mensal e anual ou vice-versa. Então, a taxa mensal aqui, ó, se você clicar aqui, ó, vou sair aqui da frente, ela basicamente tem que obedecer essa conta aqui. Então, você bota aqui 1 mais a taxa anual, tá vendo? E você vai chegar na taxa mensal aqui. O que acontece? Essa conta aqui, para a gente jogar no Excel, vou mostrar aqui para vocês, ó. Simplesmente eu vou pegar aquela fórmula lá e vou tacar aqui no Excel. 1 mais a taxa anual. Aí eu vou botar aqui, ó, elevado, que é esse circunflexo aqui. Tá vendo? Vou dar um zoom maior aqui, para a gente conseguir enxergar. Ó, 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 12, é como se eu estivesse tirando aquela raiz quadrada, tá? Aí eu fecho aqui, ó, eu boto menos 1. Aí ele calcula a taxa mensal. Então, basicamente, se você quiser guardar rapidinho aqui, você bota 1 mais a taxa e eleva a 1 sobre 12. Se você quiser ir de anual para mensal, você vai diminuir a taxa, né? Ou eleva a 12 se você quiser ir de mensal para anual. Feito isso, você tem a taxa mensal de rendimento ali do investimento. Você pega, fala que essa taxa aqui, ó, mensal é igual a essa, e beleza. Para a gente calcular o quanto rende, a gente vai utilizar uma outra fórmula matemática, que é fórmula de juros compostos. A gente pode usar aqui, ó, basicamente essa fórmula aqui. O montante final é igual ao quanto você tem, né? Vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Então, se eu chegar aqui, ó, eu botar assim, ó, esse valor aqui, 1.000 vezes 1 mais essa taxa aqui elevado a 12, ele vai falar o quanto renderia no Nubank. Só que para a gente ter mais flexibilidade aqui
no Excel, a gente pode utilizar as funções do Excel. Então, ao invés de utilizar isso aqui, ó, que eu vou pegar aqui, vou botar aqui do lado, só para a gente guardar esse valor, tá? Eu vou usar a função VF. A função VF, ela pede a taxa, tá vendo? Vou colocar a taxa aqui, ponto e vírgula, número de períodos, que é o N período ali, pagamento, que eu vou botar esse valor aqui zero, tá vendo? É o quanto você deposita todo mês aqui, então quanto você deposita nos 12 meses, tá zero. E depois o valor presente, tá vendo? Aqui está entre colchetes, que poderia ser zero. Então, você pode começar com zero. Então, vou botar aqui também, tá? Fechei aqui, ó. E aí vai dar o mesmo valor que deu aqui, só que negativo. Por quê? O Excel ele tem uma referência aqui, né? Se você simplesmente quiser colocar o valor positivo, você vem aqui, ó, coloca menos esse valor e menos esse valor. Então, você está falando que esse valor aqui que você está depositando é negativo e o valor que você está começando a investir ali, que é o valor presente, também é negativo. Aí vai dar positivo aqui, entendeu? Lembrando que nesse valor aqui, ó, a gente fez basicamente assim, ó, VF é igual a VP vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos, tá? A gente fez essa conta aqui, que eu vou deixar em vermelho aqui. O que acontece? Por que eu botei um menos aqui? É só para você ter uma referência de como que funciona no Excel. Então, por exemplo, quando você coloca negativo, uma sacada é ter você como referência, e a partir do momento que você deposita, o dinheiro sai de você. Então, quando sai de você é negativo, quando vem para você é positivo. Então, aqui você deposita e investe o dinheiro, ele sai do teu bolso, é negativo. Aqui também, ó, você começou com R$ 1.000, então é negativo porque sai de você. O resultado dá positivo, porque é como se você estivesse recebendo de volta. Então, se você sacar essa dica, né, de referência dos sinais, você resolve todos os exemplos aqui que você utilizar essas funções financeiras no Excel. E aí, como que funciona, nesse caso aqui, para você utilizar esses valores? Por exemplo, se você colocar aqui R$ 2.000, você vai ver que vai mudar os valores. Mas se você simplesmente chegar aqui, ó, colocar, por exemplo, R$ 50 por mês, qual o cenário que você tem aqui? Você tem um investimento que começa no Nubank, no caso aqui no nosso contexto, com R$ 1.000, e aí todo mês, ao longo dos 12 meses, você está depositando, ó, R$ 50. E aí a taxa aqui, 0,74, ela vai subir ou descer, né? Um investimento pós-fixado, então pode ser mais ou pode ser menos, mas é uma previsão que você está fazendo aqui, um planejamento. Então, no Nubank seria, ó, comecei com 1.000, investi todo mês R$ 50 ao longo de 12 meses, tem essa taxa aqui, cheguei nesse valor aqui de 1.717, tudo bem? Basicamente isso. Esse é o valor bruto. Quando você sacar, você paga o imposto ali na hora e que a gente vai calcular já já. Vou botar aqui também, ó, conversão de taxas. O que acontece? Vamos lá, então. Então, você chegou aqui à conta que acontece para chegar no valor ali do Nubank. Você já entendeu. O que a gente pode fazer aqui para explorar um pouco mais? A taxa, ok, né? O número de períodos também. Esse valor aqui, ó, se você botar ele positivo, o que acontece? Pensa só na referência que eu comentei com você. Eu coloquei esse valor aqui de R$ 1.000 negativo e os R$ 50 positivo. Então, eu comecei tirando do meu bolso R$ 1.000 e ao longo de 12 meses eu saquei, eu botei no meu bolso R$ 50. Então, é assim que você explora ainda mais as funções do Excel. Quando você bota positivo aqui, ele está vindo para você, você está botando no bolso dinheiro. Lembra do sinal. Quando você bota negativo, o dinheiro está saindo. Então, os R$ 1.000 saem e todo mês os R$ 50 você saca para você. Nesse caso, ó, você pode fazer essa conta e aí você ficaria com R$ 467 para você. Então, se você investe R$ 1.000 no início e todo mês saca R$ 50, você fica com esse valor aqui no final. Se você fizer uma conta rápida, esse valor aqui de 50 vezes 12 dá R$ 600. Então, se você não tivesse investindo, você teria um valor aqui, ó, de 1.000 menos 600, que daria 400. Opa, 1.000 menos 600, que daria 400. Mas como você investiu, você tem um pouquinho a mais aqui para você, tá? Deixa eu botar aqui só para não atrapalhar. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, botar uns menos 50. Lembrando que esse valor aqui, ó,
ele respondeu aqui o quanto a gente quer, se a gente sacasse ou depositasse os R$ 50, aparece aqui. Esse já você não tem lugar na fórmula aqui para fazer essa conta, você tem que listar em várias linhas, fazer várias continhas. Então, a função do Excel aqui é legal por causa disso, tudo bem? Só para fechar, então, aqui, ó, vamos fazer uma análise rápida aqui. Qual é o nosso lucro aqui, né? Quando a gente ganhou aqui? Basicamente, a gente tem esse valor aqui, menos esse aqui, R$ 1.000? Não, eu não ganhei R$ 717. Na verdade, eu preciso tirar também o quanto eu coloquei por mês, que é 50 vezes 12. Então, na verdade, eu investi 1.000 e todo mês eu investi 50 vezes 12, que são R$ 600. Então, na verdade, eu investi 1.600, né? Ó, meu lucro é R$ 117,53. Se você quiser colocar aqui esse valor, ó, investido. Vou escrever aqui, ó, investido. Aí você bota aqui, ó, 1.000 mais 50 vezes 12. Aí tem 1.600. Aí você pode simplesmente pegar esse valor aqui e subtrair daqui. Como que a gente faz agora para descobrir o quanto a gente pagaria de taxa, né? A gente paga de taxa em cima do lucro que a gente teve, a gente não paga em cima do todo, em cima do rendimento aqui. Essa taxa que a gente calcula, né, ela está atrelada a essa tabelinha aqui. Então, por exemplo, 12 meses são 360 dias. Então, a gente já considera esse valor aqui. Se a gente botar aqui, sei lá, 18 meses, vai dar os mesmos 17,5. Por quê? Porque está entre esses dois valores aqui. Tá? Se a gente botar aqui 36 meses, já vai atualizar para 15%, porque está acima dos 720 dias. Então, eu simplesmente calculo esse valor aqui, que eu já vou mostrar qual fórmula a gente utilizou aqui, né? E multiplico esse lucro aqui pela taxa de imposto. Feito isso, ó, eu tenho aqui o valor do quanto rendeu, simplesmente pego aqui, ó, lucro menos a taxa, e eu tenho o valor que eu ganharia no final. Então, quando você sacar, de fato, aqui, a gente vai basicamente considerar a seguinte situação. Botei R$ 1.000, vou botar 12 meses de novo aqui, ó. R$ 1.000, todo mês vou ter 50, ao longo de 12 meses, essa taxa aqui de rendimento mensal, cheguei nesse valor aqui final. Saiu do meu bolso R$ 1.600, tive um lucro de R$ 117 nesse período, paguei um imposto de R$ 20 porque ficou aqui 360 dias. Meu lucro é esse, aí valor final líquido, né? Vai ser, no caso aqui, lucro líquido, o valor aqui que vai ficar, então, o valor final, ó, valor investido, valor futuro. Então, a gente basicamente pega esse valor aqui do valor futuro e subtrai aqui o imposto. Aí você vai ficar aqui com esse valor aqui, tá vendo? Então, esse valor aqui que você tem, que é 1.600, se você somar o lucro líquido, vai dar esse valor, ou simplesmente se você pegar o valor futuro que está bruto ali, né, com o imposto, e subtrair o imposto, vai dar no mesmo. Pode somar esse aqui mais esse, ou fazer essa conta aqui que eu fiz. Para finalizar, então, como que a gente calcula aqui, utiliza uma função do Excel para ficar automático aqui, né? A gente basicamente utiliza, ó, essa função procv, ó, igual ao procv, vou botar preto aqui, para a gente conseguir enxergar. Vou ficar aqui embaixo agora, tá? Então, ó, igual ao procv, pego esse valor aqui de 12 meses, multiplico por 30 para arredondar em quantidade de dias, né? Aí a matriz tabela, eu vou selecionar esses dois aqui, tá bom? Vou botar um vídeo aqui embaixo para você saber um pouquinho mais sobre o procv. Ponto e vírgula, eu quero a segunda coluna, e aqui eu vou escrever verdadeiro para ele procurar aproximadamente. Vai dar certo aqui, ó, se eu botar 24, vai ficar 15. Agora, recapitulando, multipliquei aqui por 30 para ter a quantidade de dias. Vim aqui, ó, coloquei a matriz tabela. Essa matriz precisa ter o valor que você está procurando na primeira coluna e um valor à direita que você quer voltar. Ok. Coloquei a segunda coluna como o valor que eu quero voltar, que é 2 aqui, tá? Que eu quero voltar essa segunda coluna. E eu coloco o verdadeiro para ele voltar um valor aproximado. No caso, o procv, o que ele faz, né?
ele procura o valor aqui, que é o 720, né? Ele vai procurando. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, 15 meses, seriam 450. Ele vai procurando os 450, ele não vai achar. Por isso que eu boto o verdadeiro aqui. Se eu estivesse colocando falso, né, ele ia dar erro porque ele não achar o 450. Lembrando que o falso é a correspondência exata e o verdadeiro aproximada. Então, ó, venho aqui, escrevo verdadeiro, ele vai pegar esses 450 dias aqui, né, e procurar. Ele não vai achar, mas ele vai achar um valor superior a ele. Então, o PROC-V ele faz isso, ele vai procurando, quando ele acha um valor superior, que é o 720, ele volta para o anterior e responde. E aí você consegue encaixar ali no intervalo, 17,5%. Se eu colocasse, por exemplo, sei lá, 9 meses, são 270 dias, ele ia descer aqui até 360, ia voltar para o anterior e responder 20%. Então, é basicamente isso que a gente faz para a gente conseguir fazer esse cálculo. Baixa aí a planilha para você tentar fazer, tá? Entende direitinho ali o que a gente fez. E é isso. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Valeu!